Beleza. Vamos lá, vamos falar sobre... A aula bíblica de hoje é sobre igreja, né? Eclésia, comunhão. A igreja, né? Ela não é um fruto, ela não é uma invenção humana, né? Mas ela nasce, sim, do decreto eterno de Deus, né? A igreja nasce na eternidade, nasce no desejo divino do relacionamento do homem com Deus, né? E ela se manifesta na história através dos tempos, né? Desde a entrega de Cristo, o seu sacrifício até hoje. E nós, quando falamos em igreja, entendemos que antes mesmo de Cristo, o Deus ele queria um relacionamento com o povo, com uma nação, né? Então, entendo de uma forma bem simples que Israel, no Antigo Testamento, era a igreja de Deus, né? A Assembleia de Deus, o povo de Deus. Então, isso se manifesta depois de Cristo de uma forma mais abrangente, não somente ali voltada a Israel, mas voltado também para todos aqueles que queriam ouvir e queriam entregar a sua vida a Jesus, e a partir daquele momento, ele se tornava a igreja. E aqui nós vamos entender um pouquinho, né, sobre o que significa isso, sobre como que nasce, o que é a comunhão. Nós vamos entender de uma forma mais profunda sobre a igreja de Cristo. Nós começamos a entender que a igreja de Cristo, a primeira vez que a palavra vai ser mencionada ali, vai ser em Mateus 16, versículo 18, quando Jesus, ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali a palavra igreja, primeira vez vemos em Mateus, na Bíblia, de uma forma assim, mais clara, mencionada, né? E nós vamos entendendo que a igreja, como eu disse, a igreja não é um fruto da imaginação humana, mas sim, ela nasce do decreto eterno de Deus. O conceito bíblico de igreja, quando nós começamos a entender sobre isso, né, embora o termo igreja, como eu disse, não apareça literalmente no Antigo Testamento, o conceito da assembleia convocada por Deus, isso eu quero que você entenda de uma forma clara, e está claramente presente ali, né? Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, está escrito: congregai-me este povo, e fareis-vos ouvir as minhas palavras. Israel não era definido por fronteiras geográficas, né? Mas por um povo chamado santo. O povo era definido pelo chamado de Deus. Deus convoca e separa e envia. Então, a igreja, a eclésia, ela é um povo escolhido por Deus, um povo chamado por Deus, chamado para viver de uma forma diferente, sabe? Chamado para viver de uma forma não como o mundo anda, como o mundo observa, como o mundo fala. A igreja, ela tem que ser diferente. Ela a palavra eclésia no Novo Testamento, né, é uma palavra grega que significa chamados para fora. A igreja de Deus que está em Corinto, está em 1 Coríntios isso, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, quando Paulo ele vai escrever a carta aos Coríntios, a escritura começa dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, né? No Novo Testamento, a igreja o que é a igreja, né? O que entendemos como igreja? Eu quero que você pense agora, o que nós entendemos como igreja? O que você entende como igreja? Ah, pastor, eu entendo que a igreja é um lugar onde eu vou me reunir com os irmãos, né? A igreja é um lugar onde eu vou todo domingo, toda sexta-feira, toda quarta-feira, toda quinta-feira, enfim. O que é igreja para você, né? A igreja, irmãos, ela não é um prédio, ela é um povo. Ela não é um evento que se faz num culto assim, olha, hoje nós vamos ter culto de libertação, culto de prosperidade, culto de transformação. A igreja não é isso. A igreja, ela tem uma identidade em Cristo, sabe? A igreja,
não nasce dentro de um prédio, mas sim de uma união de irmãos, né? E quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil de você entender o seu lugar dentro da igreja. A igreja, existe dois tipos de igreja. A igreja invisível, como eu coloquei aí no slide aí que você está vendo, e a igreja visível. A igreja visível e invisível é composta por todos os verdadeiros salvos que, independente de denominação ou localização, formam um corpo unido em Cristo. Esta dimensão é essencial para entender a unidade da fé e a diversidade dos dons espirituais presentes entre os crentes. Então, a igreja invisível é aquela igreja que não está denominada por um nome, né, por uma localidade, né, uma localização. E a igreja visível ela representa a manifestação local histórica dos fiéis, reunido em comunidades para adorar e servir. Muitas das vezes, as congregações locais são os reflexos da igreja visível, demonstrando unidade em Cristo através da comunhão e do serviço mútuo. Então, tem a igreja que é invisível, que são de todas as denominações, de todas as partes, e tem a igreja que você serve também, né? Porém, precisamos entender que o Senhor conhece os que lhes pertencem. Ser igreja é ser conhecido por Deus, é ser achado por Deus, né? Ambas, tanto a igreja invisível quanto a igreja visível, caminham juntas. E o que eu quero que você entenda? Que a igreja é como um corpo. A igreja é como um corpo e Cristo é a cabeça desse corpo, né? Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Quem? Jesus. Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Então, Cristo, a igreja pertence a Cristo, assim como o corpo pertence à cabeça. Temos que entender que é Cristo quem guia todas as coisas. A partir do momento que a igreja entende que Cristo não é o centro, que Cristo não é a cabeça, que Cristo não faz parte do direcionamento, que a igreja acha que ela tem que viver da maneira dela, do jeito dela, né? Quando não se tem uma base fundada em Cristo, logo você começa a entender que essa igreja não está fazendo parte diretamente da cabeça de Jesus. E nós começamos a entender muitas coisas através disso. Cristo, porque Cristo ele não é apenas o fundador da igreja, mas o seu Senhor soberano. Cristo é o Senhor da igreja, a igreja pertence a Cristo. Entende? A autoridade não está no homem, a autoridade está no Senhor. E quando nós falamos de Cristo como igreja, falamos também, consequentemente, da unidade no corpo, da unidade da igreja. A igreja é formada por muitos membros, unidos por um só Espírito. A igreja é formada por muitos. E nós entendemos que cada um é chamado de uma forma diferente. Então, a igreja ela não está dividida. A igreja ela é unida. E cada um faz parte, cada um faz uma coisa diferente da outra. Cada um tem um propósito diferente. Assim como um braço tem um propósito, uma perna tem um propósito, um rim, um fígado, um coração. Então, o corpo de Cristo é a igreja. E você precisa entender aonde você está nesse corpo. Qual é a sua função? Ah, pastor, eu não sei qual é a minha função no corpo de Cristo. Você precisa começar a entender, você precisa começar a buscar isso. Porque os dons, e aí nós vamos entrar nisso agora, os dons espirituais são dados para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus, ele dá os dons para a igreja, para que, para o povo dele, para que cada um sirva dentro da igreja o seu propósito, né? Uns têm os dons de cura, outros têm dons de visão, outros vão ter dom de discernimentos de línguas, né? Outros vão ter dons de diversidade de línguas, e assim por diante. Nós começamos a entender que os dons espirituais, eles são dados. Quando os dons que Deus entrega para cada um de nós, são exercidos com humildade, amor, né? Promovem unidade.
cooperação e maturidade espiritual. Não é porque uma pessoa, você vê que uma pessoa tem um dom de cura, e talvez você não tenha, que você é menor que ele. Nós precisamos entender que cada um tem um propósito real dentro do corpo. O Senhor, ele trabalha de uma forma poderosa dentro do corpo. A igreja de Cristo é fundamentada nisso. Cada um tem um propósito diferente. Cada um age de uma forma, cada um tem um destino separado, preparado diferente dentro da igreja de Cristo. E nós precisamos entender isso. E eu preciso entender se eu estou fazendo aquilo que Deus pediu para mim fazer. Se aquilo que você está fazendo, ele está de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque quando nós estamos fora do propósito de Deus, irmãos, é muito ruim. Eu acho que a primeira coisa que devemos pensar como igreja de Cristo é se aquilo que eu estou fazendo está agradando o Senhor. Se eu estou fazendo aquilo que fui chamado para fazer. Como eu disse aqui no início, ser chamado por Deus é fazer parte desse corpo, fazer parte da igreja. Isso é algo que Deus ele tem para nós. Só que nós precisamos entender se o que eu estou ou onde eu estou, da forma que eu estou e como estou fazendo, está agradando o Senhor. Eu estava até conversando com o pastor Caio esses dias, no último culto que eu fui na tenda, estava falando com o pastor Caio a respeito de algumas coisas, e comentei com ele sobre um livro, que nesse livro falava a respeito justamente sobre isso, de um pastor que, no momento do julgamento, o Senhor, ele reprova ele, porque Deus não tinha chamado ele para ser pastor, Deus tinha chamado ele para ser empresário. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que perguntar, se você está identificado como o corpo de Cristo, como a igreja de Cristo, é saber se você está fazendo, se você está realizando, e se você está no propósito para qual Deus te chamou. Você já se fez essa pergunta? Eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer? Eu estou no lugar onde Deus me chamou para estar? Porque, querido, Deus não quer que você faça mais e nem menos daquilo que Ele te chamou para fazer. O Senhor, ele não quer que você nem faça mais, nem faça menos daquilo que Ele te chamou para fazer. E se Ele te chamou, o livro é movido pela eternidade. Isso aí, esse aí, pastor. O livro é movido pela eternidade. Todo mundo aqui já leu esse livro, eu acho. Ou quase todo mundo. E quando nós entendemos isso, nós começamos a ver que Deus, ele trabalha de uma forma poderosa. Amém? Os dons espirituais servem para servir juntos para a glória de Deus. Então, os dons, ele não é para mim. O dom não é para mim. É para eu servir. Então, se Deus deu para você o dom de cura, vai lá e cura em nome do Senhor. Se Deus deu para você o dom de sabedoria, vai lá e ensine. Se o Senhor te entregou um dom da revelação, vai lá e faça conforme o Senhor, mas não é para você, não é para a sua glória, né? Não é para você. Assim como um corpo sem a cabeça não tem vida, se nós não tivermos a Cristo, também não teremos vida. Jesus, ele disse que nós somos os ramos que estamos ligados nele. E se nós não estivermos nele, morremos e seremos queimados. Então, nós precisamos entender que o centro e a base de tudo e da igreja é Jesus. A igreja, ela não foi criada para ter somente ritos religiosos, não. A igreja de Cristo, ela é criada para que haja comunhão. E é o que nós vamos falar agora, sobre a comunhão. Koinonia, né? Significa participação real, e vida compartilhada, né? Em Atos 2:42, a palavra diz que os irmãos perseveravam na comunhão. Comunhão envolve relacionamento com Deus, comunhão envolve relacionamento com os irmãos, comunhão envolve compromisso mútuo com Cristo.
né? A comunhão, ela é muito importante na vida do cristão. Cada pessoa, ela tem que ter a comunhão. Uma igreja que não tem comunhão, irmão, ela se perde sozinha. A comunhão tem que estar no meio da igreja. A pessoa, ela precisa ter comunhão. Isso não quer dizer que vai chegar o momento que você que você tem que aceitar tudo ou que você não possa discordar de alguém, mas que haja maturidade e que haja entendimento que, acima de tudo, tem que haver comunhão. Então, a igreja de Cristo, ela é fundamentada em, primeiro, relacionamento com Deus. A igreja precisa ter um relacionamento com Deus. Porque se não tiver relacionamento com Deus, irmão, aí perdeu tudo. A igreja tem que ter um relacionamento com Deus. Segundo, tem que ter um relacionamento entre irmãos. Esse negócio de irmão tá virado com a cara pro outro, isso aí não é de Deus não, irmão. A falta de perdão não pode estar dentro da igreja. Ser igreja, primeiro, é perdoar. É liberar perdão. Nós precisamos perdoar para ser perdoados. A comunhão e tem que estar fundamentada no meio da igreja, né? A comunhão com Deus Pai, a comunhão com Cristo, a comunhão com o Espírito, a comunhão com o irmão. Ah, mas eu não gosto daquele irmão. Ah, eu não gosto daquela irmã. Irmão, você já parou para pensar que se Jesus volta naquele momento, você pode ficar? Porque se você não gosta de alguém, irmão, ó, tem algo de errado. Nós precisamos gostar. A palavra diz que nós temos que amar até os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos em Cristo. Então, se você tem alguma coisa contra alguém, primeiro que você tem que fazer é ir lá, falar com essa pessoa, trazer luz ao que está escondido, trazer luz ao que está no escuro. Se tiver que liberar perdão, liberar perdão. Se tiver que pedir perdão também, pedir. Nós precisamos entender que a igreja de Cristo é assim, tem que haver comunhão. Não existe verdadeira comunhão com Deus sem amor ao próximo. Se você não ama seu próximo, não há comunhão com Deus. A comunhão é a marca da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela vivia em unidade. Está em Atos 2:44. Em generosidade, está em Atos 34:35. Atos 34:35. Ela vivia em perseverança. Atos 2:42. Querido, a comunhão na igreja primitiva, ela não era um programa. Ela não era algo aleatório. Ela era um estilo de vida. A comunhão na igreja primitiva era um estilo de vida na vida das pessoas. Eles eram reconhecidos por essa comunhão. O que um tinha, o outro tinha. Né? Essa comunhão é marcada pela generosidade, pela oração, pelo partir do pão e pelo compromisso sincero com o bem do próximo. Sabe? Nós começamos a olhar hoje sobre a definição de igreja que tem por aí, e você começa a observar que está muito longe do que significa ser igreja. Está muito longe do que é ter comunhão. E isso é muito importante e interessante, queridos. A comunhão, ela está no partir do pão. Quando falamos de partir do pão, o partir do pão, ele tem um significado histórico. O partir do pão estava ligado à vida comunitária da igreja. A palavra diz em Atos 2:46, que partiam um pão de casa em casa. Gálatas 3:28, você lê esse versículo, você vê que expressa a igualdade. Então, nós começamos a entender que esse partir do pão fortalecia os laços, não somente humanos ali, de amor ao próximo, mas os laços espirituais. O partir do pão também simbolizava a obra redentora de Cristo, né? Aponta para a obra redentora de Cristo. Cristo é o corpo que foi partido por nós, irmão.
Agora, se Cristo morreu para que nós pudéssemos ter vida, como que eu não posso ter amor ao próximo comendo do corpo dele? Como eu posso dizer que eu tenho amor ao próximo comendo do pão daquele que morreu por todos? Comendo do pão daquele que morreu pelo estrupador, pelo assassino, pelo ladrão, pelo bandido, pelo governador ladrão, pelo presidente bandido. Como que eu posso dizer que eu como desse pão, que Cristo é minha vida, se eu não amo o próximo, se eu tenho um ódio do próximo? A esperança é essa, é que todos estejam em união. Cristo não gosta de divisão. Cristo não aprova divisão. Amém? Então, nós entendemos que Jesus, a ceia do Senhor, que faz parte também desse partir do pão, era em memória dele, né? Era a comunhão, eles se ajuntavam para se lembrar. E todas as vezes, Jesus, né, ele fala, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, nós começamos a entender que Cristo é assim. A obra redentora de Cristo resgata pessoas e nós precisamos ser igreja para entender que, sim, o Senhor vai mandar pessoas que muitas das vezes nós não vamos gostar, mas nós que precisamos amá-las. Nós precisamos ter amor para com elas. A ceia, irmãos, é a comunhão com Cristo, é a comunhão com a igreja e a proclamação do evangelho. Nós precisamos entender que a unidade de Cristo, ela precisa ser, ela precisa brilhar em nós. Assim como uma casa dividida entre si mesmo não prospera, uma igreja também não. Se não há amor e comunhão entre os irmãos, de nada adianta. A igreja como família e missão. Eu separei isso na apostila, porque fala muito sobre isso. A igreja como família espiritual, Deus como pai, Cristo como irmão mais velho, Deus como pai, que está em Efésios 2:19, Cristo como irmão mais velho, que está em Romanos 8:29, e crentes como irmãos, que está em Hebreus 2:11. Entende? A igreja, ela precisa viver em união, ela como uma família. E se um está com dificuldade em algo, o outro precisa ajudar. E nós precisamos entender que um dos desafios mais fortes da igreja contemporânea é essa questão de comunhão. Eu separei aqui algumas coisas como os desafios da igreja de hoje. E isso é bem verdade, irmão. O individualismo. O individualismo tem levado os muitos a viverem a fé de forma isolada, centrada nas próprias necessidades, preferências e conveniências. A igreja passa a ser vista como um serviço a ser consumido e não como um corpo ao qual se pertence. Isso é muito forte, né? Nós começamos a ver hoje, em muitas igrejas, em muitos lugares, as pessoas com individualismo, né? Ela vai para a igreja não para buscar a Deus, nem para adorar a Deus, mas sim, ela vai na igreja centrada nas suas próprias necessidades, né? Nas suas próprias desejos, né? Então, um dos desafios, eu separei 3 aqui, porque tem muitos, né? A gente vai falar muito sobre isso, e exceder até o tempo, então por isso que eu separei 3 aqui. Fala muito sobre individualismo, o comunismo religioso, que em contraste surge também com
também um comunismo religioso no qual todos são tratados como iguais em aparência, mas sem transformação interior. Há práticas coletivas, porém sem verdadeira conversão, sem responsabilidade pessoal diante de Deus e sem exercício consciente dos dons. A comunhão se torna superficial, mais ideológica do que espiritual. Ou seja, a pessoa, ela mostra que está tendo comunhão, mas, na verdade, dentro dela não tem transformação nenhuma. E um dos outros desafios da igreja hoje é o enfraquecimento da mesa, que fala sobre o partir do pão, que é o símbolo de comunhão, memória de Cristo e unidade do corpo. Isso tem sumido, né? Porque muitas das vezes a comunhão de mesa se torna apenas um rito, desconectado da vida, desconectado do arrependimento, desconectado da reconciliação e do amor fraterno. Quando a mesa é enfraquecida, a igreja perde um dos seus sinais mais profundos de unidade em Cristo. Isso é verdade, irmãos. Começamos a entender que a igreja, ela hoje em dia, muitas pessoas, elas entendem a igreja como um lugar onde ela precisa ir para mostrar que ela está indo somente. Ela vai para a igreja, ela ouve a palavra, ela louva a Deus. No final do culto, você pergunta qual foi a palavra que foi pregada, ela não sabe qual foi a palavra que foi pregada. Você pergunta para aquela pessoa se ela entendeu o que foi pregado, ministrado. Ela não entende o que foi ministrado, é só um rito para ela, um lugar onde ela pode lançar ali os seus desejos. Eu já ouvi de muitas pessoas isso. Eu vou parar de ir para a igreja porque Deus não fez isso na minha vida. Eu vou parar de ir para a igreja porque Deus não fez aquilo na minha vida. Aí começa a entrar o individualismo. Se Deus não fez na minha vida, eu não vou. E se esquece daquilo que o Senhor já entregou para ela. As pessoas precisam parar de achar que a igreja é um lugar onde ela pode pedir. E sim, a igreja é um lugar de comunhão entre os irmãos, um lugar onde iremos todos juntos em comunhão adorar a Deus. A igreja primitiva se reunia de casa em casa. A igreja, ela não tinha um lugar certo, ela se reunia na casa de um, na casa de outro, mas todos tinham o mesmo espírito, todos tinham o mesmo pensamento, e o pensamento era servir a Deus, buscar a Deus, estar com Deus, entender os propósitos da palavra, entender o porquê. Estamos falando de anos, e milhares de anos, e a igreja ela tem perdido esse sentido, né? As pessoas querem buscar a Deus através de a campanha de 7 semanas para você ter a sua bênção. Enquanto a igreja começar a continuar a pregar essas coisas, irmãos, o povo não vai conseguir entender o real sacrifício de Jesus. Porque Jesus morreu por um povo. Jesus morreu por uma igreja. E é a igreja que ele vai levar quando ele vier. E a pergunta é, será que nós fazemos parte dessa igreja? Será que nós estamos entendendo o que é comunhão? O que é ser igreja? O que é representar Cristo na terra? O pastor Johnny, ele mandou uma mensagem no grupo falando a respeito para a gente contar o nosso testemunho, né? Ele lançou o desafio, conte o testemunho para uma pessoa, elogie uma pessoa. Muitas das vezes a gente passa por milhares de pessoas e nunca falamos de Jesus para aquela pessoa. Deus nos dá a oportunidade sempre de poder multiplicar esse amor e a gente não multiplica. Nós precisamos entender sobre isso, irmãos. E começar a entender Cristo, que Cristo sacrificou por nós, que a igreja é o projeto eterno de Deus. E Cristo amou a igreja de uma forma eterna, sacrificial e incondicional. Como está escrito aí no slide, assim mesmo se entregou por ela, não movido por obrigação, mas por amor profundo. Então, da mesma forma que o Senhor, ele não morreu por nós por obrigação, mas sim porque ele se entregou por nós, nós, como igreja, devemos servir a ele
sem obrigação, mas sim de forma voluntária, por amor, por desejo. A partir do momento que você começa a fazer as coisas de Deus e a servir a Deus e a servir a igreja e ser igreja de uma forma obrigada, você não está sendo igreja de verdade. Ele não apenas ensinou sobre o amor, mas manifestou esse amor na cruz, oferecendo sua própria vida para resgatar, purificar e santificar o seu povo. Sua entrega foi total, voluntária e redentora, visando restaurar aquilo que estava perdido e formar para si uma igreja viva, santa e cheia de esperança. E essa é a verdade. O Senhor, ele se entregou por nós por amor. E a igreja, ela precisa expandir esse amor. E não é isso que temos visto na igreja esses tempos, sabe? E quando eu falo igreja, eu não falo denominação. Eu falo a igreja invisível. Eu falo sobre a igreja no geral. Eu vi um testemunho uma vez, em que esse homem, ele era morador de rua, e ele estava na frente de uma igreja lotada de pessoas. E ele estava ouvindo uma pregação, e o Senhor estava falando com ele, né? Porque ele estava na rua, mas ele não usava droga, ele não bebia, ele estava na rua por conta das suas condições, porém, sempre manteve a sua fé. E ele sentado ouvindo a pregação, porque o porteiro da igreja não permitiu que ele entrasse, porque ele estava todo maltrapilho. Está chegando a irmã com o filho dela, e o filho dela quer ir lá dar um abraço naquele homem. Ela pega na mão do menino e traz para perto dela e fala assim: tá vendo? Não é para você ir lá. Você quer se misturar com ele? E ela entra. E ele fala no testemunho dele que isso entristece muito o coração dele. Então nós começamos a ver que a igreja, ela passa de um lugar onde tem que ter comunhão independente do que você tenha. Independente se você é bem financeiramente ou não, se você tem um carro bom ou não, a igreja tem que haver comunhão com todos. E hoje nós vemos a igreja, no geral, a igreja invisível, muito individualista, pensando sempre no seu umbigo, pensando sempre na sua maneira de viver, da sua forma. O Senhor, ele quer fazer com que você entenda sobre o que é ser igreja, irmãos. Sobre o que é ter comunhão. Sobre o que é servir o Senhor de forma unida, juntos, na mesma fé, como a igreja primitiva. A palavra diz que na igreja primitiva ninguém tinha falta de nada, porque eles dividiam tudo entre si. Hoje, em muitos lugares, vemos os irmãos passando fome e ninguém está nem aí para eles. Ninguém sente a dor do próximo. Será que isso mesmo é igreja? Será que a igreja tem feito o papel dela de verdade? Porque a igreja é chamados para fora. E elas têm se entrado muito ali dentro de quatro paredes. Passou daquilo, entende? Eu acredito muito que Deus, ele está falando conosco. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sei que é uma aula. E eu sei que devemos falar e não é uma pregação. Mas o Senhor me traz a falar neste momento, irmãos. Olhe para as suas ações durante esta semana. Olhe para as suas ações durante esse mês. Quantas e quantas vezes o Senhor deu a oportunidade de você se revelar como igreja para alguém e você não se revelou? Quantas e quantas oportunidades o Senhor deu para você neste momento falar do amor dele para muitas pessoas e você não falou? Alguém que pediu para você um alimento e você não deu? Alguém que pediu um cobertor e você não entregou? Jesus, ele ensina isso. Ele diz: se teu inimigo te pedir uma túnica, dê duas a ele. Nós precisamos entender o que é ser igreja de verdade.
As pessoas hoje perderam esse entendimento sobre o que é ser igreja, irmãos. E nós precisamos buscar, cada dia, estar centrados na posição de igreja, de servir o Senhor em comunhão. E um dos maiores, de uma forma mais clara que eu posso mostrar que eu sou cristão, é tendo amor. É servindo o Senhor. É ser obediente. É buscar o Senhor, é ajudar o próximo. Nós precisamos entender isso. Ser igreja é isso, é olhar sem ver a quem. É como o pastor Johnny sempre costuma dizer, é olhar com os olhos de Jesus. Tem um livro, e eu acho que esse livro também já saiu em filme, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus? E fala muito sobre isso, em você agir como Cristo. E agir como Cristo é agir como a igreja. É ter amor ao próximo. É impartir. E se você não tem para impartir nada, imparta a sua oração. Imparta o seu choro. Se um chora, você chora. Se seu irmão sorri, você ri. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Então, a igreja é isso, é sentir a dor do próximo. É estar juntos, em unidade e em união. Amém? É isso. Se passar muito disso, eu vou estar falando o que não foi separado aqui. Então, espero que você seja abençoado com essa aula, que você entenda aquilo que o Senhor quer passar e aquilo que o Senhor quis passar nessa noite. Vamos ser igreja e vamos alcançar o mundo aí fora. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Pastor Ana?